Hoje é o domingo de Páscoa, é o dia da ressurreição do Senhor Jesus. É possível que nós tenhamos desejado e as pessoas terem desejado para nós muitos Feliz Páscoa. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a esperança que a Páscoa nos traz. E o texto base para esse momento é o texto da primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. O apóstolo Paulo estava aqui lidando com pessoas que não acreditavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E aí o apóstolo Paulo, em nome de Deus, diz para os coríntios e diz para nós hoje que se Cristo não ressuscitou, nada vai valer a pena. Nem o nosso pecado vai ser perdoado e a nossa esperança vai se limitar apenas a esta vida. Porém, Cristo ressuscitou e por isso o apóstolo Paulo fala que a partir dessa ressurreição os nossos pecados estão perdoados e nossa esperança não se limita apenas a esta vida, mas ela vai até a eternidade. Como vamos ter esperança nos dias que estamos vivendo? Nós estamos vivendo num contexto de morte. A pandemia intensificou ainda mais o que a gente já era acostumado a ver, mas que agora está mostrando toda a força da morte. A morte, por sua vez, é a rainha dos nossos medos. Ela causa angústia, causa agonia. A morte é como se fosse um adversário que se levanta contra nós para combater o nosso desejo de viver e de viver bem. E infelizmente, nos últimos dias, a gente pode ver nas redes sociais a cada hora pessoas postando cartazes ou notícias de luto, de perdas. De onde podemos tirar esperança de vida diante da morte? É interessante que há um pouco mais de um ano atrás, alguns cientistas começaram a falar sobre a imortalidade. Eles falaram e tentam provar que com os progressos da genética e da tecnologia e da inteligência dos computadores, seria possível as pessoas optarem entre morrer ou não morrer. Seria incrível isso. Seria incrível se a gente pudesse optar entre a morte ou não morrer. Porém, a pandemia está mostrando de que não são os cientistas que darão esperança nessa área da vida e da morte. Não são as pessoas que vão dar a última palavra e a esperança para as nossas vidas. Também não é a morte que vai dar a última palavra e a última esperança para o nosso viver. Não são os cientistas e não é a morte que vai dar a última palavra sobre a vida, sobre a morte. Hoje nós podemos viver o domingo de Páscoa como a última palavra que Jesus tem para nos trazer sobre a vitória dele sobre a morte. A morte tem poder, ela é forte, ela pode nos abater, mas ela não tem a última palavra. A última palavra quem pode dar é aquele que venceu a morte, venceu a Satanás, venceu todos os poderes do mal. Jesus ressuscitou. A vida ressuscitou para uma nova vida que nós podemos viver aqui na ressurreição do batismo e depois com a esperança da ressurreição eterna. É por isto que a ressurreição de Jesus é que nos traz a verdadeira esperança. Ainda que estejamos com os corações partidos, ainda que estamos com os corações doloridos e cheios de saudades pelas pessoas que partiram, ainda que nós vivamos em meio às agonias e às angústias da morte, nós podemos ter esperança. Esperança essa de viver um dia ao lado do próprio Jesus, onde não vai ter mais posts sobre luto, não vai ter mais pandemia,
vai ter só alegria. A esperança da ressurreição pode não acabar com todas as dores provenientes da morte, mas ela acalma o nosso coração porque é promessa do próprio Jesus quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa promessa de Jesus faz com que as nossas lágrimas de tristeza possam se misturar também às lágrimas de alegria, por sabermos que Jesus Cristo é o vencedor sobre a morte, Ele tem a última palavra e Ele nos dá a verdadeira esperança que nós precisamos para a nossa vida em Cristo Jesus, para vivermos sendo cuidados por Ele aqui e depois sendo recebidos na eternidade. No início eu falei que a gente poderia, ao invés de só desejar Feliz Páscoa um para o outro, nós poderíamos também almejar que Deus enche o nosso coração de esperança. Esperança que Deus continue cuidando da nossa vida, da vida de todos os irmãos, da vida de toda a humanidade. Esperança de que, assim como Deus ressuscitou a Jesus, o seu Filho, Ele também nos ressuscite um dia pela força do seu poder. Uma Páscoa cheia de esperança para todos vocês. Amém.